Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui para mais uma conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Restauração da Árvore Noiva. Esta mensagem está diretamente ligada com Joel, capítulo 1, capítulo 2, Atos 3 e por muitas outras escrituras. E ela está revelando algo poderoso por ocasião da Páscoa. Veja, a Páscoa para nós significa restauração. É quando a vida que se escondeu na raiz, ela volta outra vez para cima da árvore, e é quando há uma restauração daquelas folhas que caíram no solo, no outono e no inverno, voltaram à sua condição. Então, nós sabemos que quando o sol começa a se aproximar da terra, então a seiva sobe, é o tempo da restauração. Por isso a Páscoa, ela era celebrada nos períodos do Novo Testamento e do Velho Testamento, por ocasião do início da primavera. A primavera é a Páscoa. A primavera é a restauração. A primavera é o que dá à árvore a condição para ela ser restaurada à condição original. Isso é um tipo perfeito de quando Jesus Cristo está retornando para buscar o seu povo. Veja, ele é o sol da justiça. Então, quando o sol se aproxima da terra, veja, os ciclos, a mudança de estações, e as estações falam de ciclos, falam de dispensações, e especialmente a primavera, ela fala da Páscoa, a restauração. E para que isso tudo aconteça, há uma lei do Espírito de vida, e essa lei é operada pelo Espírito Santo. Eu não sei o que vão fazer as pessoas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam na necessidade do batismo com o Espírito Santo, porque sem isso, veja, não há como que a lei possa ser cumprida de acordo com a promessa. Então, a palavra é uma lei, e essa palavra está acima da lei dos homens. Veja, e essa palavra é a lei de Deus para cumprir seus planos, seus propósitos, suas promessas. Então, Joel, capítulo 2, fala do tempo da restauração, da Páscoa. Veja, o selo da Páscoa é quando o Espírito Santo, que é o poder vivificador, vem para restaurar nossa vida, restaurar nossa fé, restaurar o fruto e trazer a igreja em condições da colheita, porque logo a primavera vem o verão, e o verão é o tempo da colheita. E tudo isso está conectado com a vinda de Jesus Cristo para levantar a igreja de seu estado, da sua condição, para levá-la em condições de ser arrebatada. Então, capítulo 2 de Joel fala dessa restauração. Veja, a partir do versículo 21 de Joel 2. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Veja, tratando a sua igreja como ovelhas. E vós, filhos de Sião, essa é a igreja, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, veja, a temporã e a seródia no primeiro mês. Veja, isso por conta da restauração prometida. Veja, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei. Veja, restauração, Páscoa, a primavera outra vez. Veja, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente
e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, uma igreja restaurada de acordo com a promessa. Veja, isso não poderia acontecer em outra época, somente agora, no retorno da pedra angular, porque Jesus é o nosso sol da justiça, e a Bíblia e a natureza estão perfeitamente conectadas. O natural é um tipo do espiritual. Veja, quando o sol se afasta da terra, é o inverno. Misteriosamente, as folhas começam a cair e a vida se junta lá na raiz. Mas logo esse sol volta e em seu retorno ele começa a esquentar a terra. Veja, ele manda uma mensagem para a seiva e a seiva começa a subir outra vez a sua condição original e logo há uma restauração na árvore e as folhas começam a aparecer. Logo vem a estação das flores e logo chega o verão, vem a estação dos frutos. Da mesma forma, em seu retorno, na sua segunda vinda, nos dias de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, nos dias da voz do sétimo anjo, veja, se cumpriria o segredo de Deus como anunciou os seus servos os profetas. E temos uma outra profecia em Mateus 24, que foi o retorno dos judeus à terra da promessa. Então, quando os judeus começaram a voltar, em 48, foi quando a bandeira de Israel foi hasteada outra vez. Então disse Jesus, sabei que está próximo o verão. Então, a figueira passa a brotar na primavera. Veja, Deus recolhendo dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, trazendo eles à terra da promessa, enquanto ele chama a noiva, pelo profeta de Malaquias 4, para restaurar, veja, trazer de volta a Páscoa, a restauração, à condição original. Para isso, então, tínhamos que ter o ministério do Filho do Homem. O mesmo Senhor descerá do céu. Esse é Jesus, para trazer o quê? Trazer uma ressurreição, trazer a restauração, trazer a igreja outra vez a promessa que ele fez em Joel 2, a restauração da árvore noiva. Para que isso pudesse ser feito, não poderia ser feito por um movimento religioso ou por algum líder que porventura tivesse a intenção de renovar a igreja. Mas isso seria feito pelo retorno, pela vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele representa, o sol representa Jesus, e ele é o nosso sol da justiça. Veja, e o sinal seria dado com o retorno de Israel. Veja, Israel voltando à sua pátria, Jesus disse, sabei que o verão está próximo, e no verão é a estação da colheita, é quando o sol está mais quente e o fruto está no topo da árvore, e ali o sol é mais intenso, mais forte, para amadurecer o grão. E o que é o amadurecimento? É a vida da própria árvore se reunindo outra vez na semente para trazer a colheita. Então, voltando a dizer, não sei o que as pessoas farão sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente de Deus. É ele que força a lei para cumprir a lei, para ordenar Satanás a entregar a propriedade do Deus Altíssimo, para forçar o sistema religioso a entregar os filhos que estavam cativos dentro do Egito espiritual, que representa o sistema organizado. Veja, é um tempo de restauração, é um tempo de impor a lei do Espírito Divino. Por isso, o Espírito de Deus está aqui para cumprir a palavra, porque a palavra de Deus está acima da lei dos homens. Veja, e tem que haver um agente, e o agente de Deus é o Espírito Santo. Uma pessoa que rejeita o Espírito Santo está indo contra a sua própria vida, está indo contra a misericórdia de Deus. Por isso nós devemos saber como sair da frente e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra na nossa vida. Então, nessa mensagem de restauração da árvore noiva, o profeta pregando a respeito desse tema, desse assunto, veja, explicando isso na página 21, a partir do parágrafo 114. Por isso ele pregou várias mensagens na Páscoa. Veja, ele pregou o selo da Páscoa. Depois ele pregou a restauração da árvore noiva. Veja, Páscoa para nós significa restauração. Voltar à condição original. Veja, então, parágrafo 114, para poder entender o que quer dizer o Espírito. Agora,
é tempo de Páscoa. Oh, eu gosto da Páscoa, sim senhor. Mas hoje na Páscoa eles colocam muitas coisas sobre esses coelhinhos e patos e franguinhos cor-de-rosa e chapéus bonitos e vestidos novos, e isso não é a Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Restaurar de volta é o tempo do restaurar de Deus. Você olha para a terra, Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isso na Páscoa, isso é certo. Nós estamos na primavera, agora estamos saindo do inverno. Aqui, nossa primavera, começa no mês de setembro. Veja, para os judeus isso começa em abril, porque termina o inverno. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, logo vem abril. Para eles é o primeiro mês. Tinha que ser o primeiro, porque é o mês da renovação, é o mês da restauração, tudo se faz novo. Mas nós aqui, no Ocidente, no Hemisfério Sul, estamos saindo do inverno para começar a nossa primavera. Por isso traz uma mensagem profunda para cada um de nós. Veja, restaurando o quê? A natureza, isso é certo. Ele está restaurando as flores, ele está restaurando as folhas, e ele está restaurando os frutos do campo. O que é isso? Deus está restaurando. É a Páscoa, que significa trazer de volta. O mesmo se aplica à igreja. Qual a necessidade do retorno do Senhor Jesus para o nosso meio, na forma de Filho do Homem? É para trazer uma ressurreição, a ressurreição da palavra, depois que o frio inverno denominacional ficou para trás. Veja, o que é isso? Tem havido uma sentença. Veja, a sentença, a lei do Espírito de vida, forçou as folhas a caírem e a vida retornou para a raiz, mas agora vem o sol, o agente, veja, para forçar a morte, veja, para fazer com que a morte entregue a vida e a seiva comece a subir. Veja, a Páscoa, veja, requer uma reivindicação. A flor clama em ter direito de levantar outra vez numa ressurreição. Veja, levantar outra vez. E a lei de Deus da natureza faz virar a terra veja, e faz a lei de Deus da natureza trazer uma Páscoa, uma ressurreição. Isso é lindo. Veja, o retorno do sol para restaurar o que o inverno matou enquanto ele não estava na terra. Um tipo perfeito de Cristo, que agora, em sua segunda vinda, retornando, através da mensagem de Malaquias 4, para devolver à igreja a vida. Deus envia a terra de volta ao redor do sol, como nos foi dito, de lá até aqui. A terra se afastou do sol e saiu até aqui fora. Veja, mais ou menos como que um pecador se afasta de Jesus Cristo, o sol. Mas quando essa terra começa a voltar, veja, e quando a morte está lá fora atingindo o inverno, ela mata cada coisa vivente que ele pode matar aqui fora. E agora, quando a terra dá outra volta, as sementes estão ali no chão, e elas estão congeladas, a polpa saiu delas, e tudo acabou. Mas há uma pequena vida preservada naquela semente. E logo que o sol volta, em posição com a terra outra vez, então há uma Páscoa, uma restauração. Logo vem as flores outra vez e tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaura. Tudo que a morte do inverno matou, o sol de vida restaura. E da mesma forma é agora com o povo, com a igreja. Tudo que o mais frio inverno, formal de religião, matou lá fora, a aproximação do Filho de Deus, nesses últimos dias, vindo à sua igreja, restaura isso de volta à vida outra vez. Porque ele disse em Joel, eu restaurarei. Deus restaura suas flores, suas folhas, sua natureza, sua semente da terra. E, portanto, nós sabemos então que Deus restaurará também a sua habitação. E ele restaurará o seu Éden. E ele restaurará tudo que morreu e matou. Essa é a promessa. É aí aonde nós estamos. O tempo da restauração. Isso é tão seguro quanto há um Deus. Não tem como falhar. E nós estamos vendo esta restauração com o retorno da vida, com o retorno do sol, com o retorno do ministério do Filho do Homem, para levantar a igreja em sua condição original. À medida que nós nos expomos ao sol da justiça, a vida vai entrando para dentro de nós.
Irmão, Deus te abençoe. Eu espero que tenha contribuído. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.